Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e todos os membros e membras deste nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula especial sobre os temas que podem cair no Enem. Como eu tenho feito nessa série, eu analiso sempre numa aula textos motivadores e repertórios, sempre analisando os textos motivadores, mostrando como o meu método ataca os textos, ataca de uma forma segura, que já mostra para vocês a forma de utilizar o texto, né, ou ideias análogas às dos textos na redação. Em seguida, a gente faz uma aula com um plano, né, planejando a redação, e a terceira aula a gente sempre apresenta uma redação completa. Então, assim, essa aqui é a primeira aula sobre o novo tema, analfabetismo, um tema que a gente não pode nunca deixar de tratar na nossa preparação para a redação Enem. Hoje, como eu falei, vamos ver textos e repertórios para ele. Bom, em primeiro lugar, antes de analisar os textos propriamente ditos, eu queria introduzir uma ideia que meus alunos já conhecem, mas muitos aqui podem não conhecer. Todo o tema do Enem gira em torno de alguns poucos chamados elementos essenciais. Primeira coisa que você tem que ter em mente é, todo o tema do Enem trata sempre de um problema, normalmente um problema brasileiro. Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Mas um problema não nasce do nada. Se o problema existe, é porque ele foi causado por um ou mais fatores. Inflação é um problema. O que causa a inflação? É a pressão da demanda, mais pessoas procurando determinados produtos ou mais pessoas procurando consumir em geral, ou então a alta de custos de certos produtos, por exemplo, a gasolina, né? O Brasil precisa importar, os países exportadores lá fora aumentam o preço, né, do barril do petróleo, a gasolina e tudo mais aumenta no Brasil, com isso a gente acaba tendo a incidência de inflação. Em suma, a inflação, que é o problema, ela não nasce do nada, ela nasce de causas anteriores a ela, que a gente vai ter que investigar na nossa redação. Terceiro elemento essencial de todo o tema Enem é o seguinte: se o problema é causado por coisas que vêm antes dele, ele, por sua vez, também traz consequências, ou seja, coisas que vêm após o problema que são causadas por ele. Então, isso daí é uma corrente infinita, é uma rede de causas, efeitos, causas e consequências, a princípio infinito. Notem, a gente não está preocupado em retroceder, né, ao passado remoto, nem a gente está preocupado em ir para o futuro. A gente está preocupado em analisar o nosso problema. Isso vocês não podem perder de vista. O tema é sempre um problema. E a gente vai se deparar na nossa redação com aquilo que vem antes e que causa esse problema, as causas, e a gente vai precisar tocar também naquilo que vem, que é causado pelo problema, as consequências do problema, que é justamente a razão da gente querer atacar o problema. Então, de novo, inflação, ela causa o quê? Descontrole nos gastos das pessoas, as pessoas perdem a capacidade de prever, né, o preço das coisas, as empresas têm mais dificuldade de investir, o custo da dívida pública fica mais alto, isso, uma série de coisas são causadas pelo nosso problema inflação. Bom, mas o problema é uma coisa desagradável e a gente quer resolver o problema, ou melhor, no Enem a gente é obrigado a resolver, a gente é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção, uma solução. Agora, notem, por que eu estou colocando a solução lá em cima com uma setinha em cima das causas? Porque toda proposta de intervenção, toda solução para um problema, na verdade, ela só é solução se ela ataca as causas do problema, certo? Então, por exemplo, se existe muita demanda, uma pressão de demanda, né, mais pessoas estão consumindo, e isso é que está causando o nosso problema inflação, né, uma das soluções é aumentar a taxa de juros, e aí com isso a gente obriga as pessoas a consumir menos, a poupar, a segurar o dinheiro em casa, no banco. Então, gente, toda solução é sempre solução para uma das causas do problema. Tá? E é importante vocês terem isso em mente, porque um problema, o mesmo problema pode ter várias causas.
E vocês no Enem não precisam atacar todas as causas, vocês não precisam dar uma solução integral para o problema. Bom, mas finalmente a gente chega no ponto que a gente espera, né, obter, que é o quê? Eliminar as causas do problema e, com isso, eliminar o próprio problema. E se a gente elimina o problema, o que a gente vai ter no lugar dele? O último dos elementos essenciais do tema, o bem. O bem é o quê? O bem é o contrário do problema. É aquela situação futura onde a gente quer chegar. O problema é a realidade atual com defeito. O bem é a realidade boa. O Brasil sem inflação, certo? Alguma coisa do tipo. Gente, por que eu falei essas coisas todas? Porque todo o tema do Enem gira em torno desses elementos. Eles são como pecinhas, como blocos que vocês vão ver reaparecer em todo e qualquer tema. Não interessa, o tema, qual seja o tema do Enem, vão reaparecer esses 4 bloquinhos de construção. O problema, você vai ter que apresentar ele no primeiro parágrafo, e no primeiro parágrafo é um ótimo momento para você falar das consequências do problema. E aí você vai introduzir o quê? A tua tese, certo? Que é o que causa o problema? Quais são as causas? Vê aí que a gente já está falando das causas, e aí a gente vai desenvolver as causas no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento. Por fim, no último parágrafo da redação, a gente vai falar da solução, e a última frase da solução vai ser a última frase da redação, perdão, vai ser uma menção ao bem. Então, cada um desses elementos ele tem um lugar específico para ele na redação. Vamos, então, aos textos motivadores. E o barato agora é a gente perceber o seguinte, também os textos motivadores que são dados para vocês no dia do Enem, cada um deles trata de um desses elementos, porque é lógico, vocês não têm como fugir disso. Todo o tema do Enem é um problema e todo problema tem aqueles elementos que vocês viram. Problema, causa, solução, bem, consequência do problema. Então, cada um dos textos motivadores vai tratar de uma dessas coisas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar de qual elemento o texto motivador está tratando. Vamos ver o primeiro? No Brasil, os índices de analfabetismo entre adultos são elevados. E a educação à distância pode ser uma aliada nesse processo, principalmente quando falamos da adesão a programas como o EJA, Educação de Jovens e Adultos. A educação à distância pode ser um atrativo, especialmente para aqueles que acham que não se enquadram mais no ensino tradicional, dentro de uma sala de aula, ou que se sentem intimidados em estudar, com uma idade mais avançada, por exemplo, na companhia de outros alunos. Não é só a oferta de cursos que garante o retorno da pessoa aos estudos. Novas metodologias de ensino podem ser um estímulo para esse estudante. Além de alfabetizá-lo, a EAD possibilita que ele passe a dominar as ferramentas tecnológicas e seja inserido no mundo digital também, defende Eduardo Alves, diretor do Instituto Monitor, escola pioneira em EAD no Brasil. Gente, notem que esse texto está falando o quê? O tempo todo ele está falando de EAD, da importância do EAD, né? E como um meio de combater a evasão escolar, a ausência de certos tipos de alunos no ambiente escolar e até do analfabetismo que ele menciona no primeiro parágrafo. Então, gente, qual será dos elementos que a gente viu, problema, bem, causa, solução, que esse texto se refere? É óbvio que ele está se referindo a uma solução, não é, gente? É muito claro. Ele está falando de qual solução? Do EAD, das escolas investirem mais em ensino à distância, em ensino remoto. Notem, gente, isso aqui é muito interessante. Quando vocês virem um texto motivador que se refere a uma solução, certo? É óbvio, vocês podem não usar, né? É até bom que vocês não copiem, né? Na solução de vocês, na proposta de intervenção de vocês. Mas vocês podem usar algo parecido, vocês podem usar, se vocês identificaram que o texto motivador trata de uma solução, vocês podem montar a solução de vocês análoga, certo? À solução proposta no texto motivador. Vocês podem usar o texto motivador para ajudar vocês a lembrar de soluções parecidas, de repente. Tudo isso vocês podem fazer na medida em que vocês identifiquem rapidamente, olha só, esse texto trata de uma solução legal. Segunda observação que eu queria falar, que é muito interessante, é o seguinte: toda solução se refere a uma causa do problema. Lembram que eu falei isso quando estava mostrando os elementos?
A qual das causas essa solução aqui se refere? Né? Por exemplo, o meu amigo está triste. Está triste por quê? Qual é a causa? Ah, está sem dinheiro. Então, a solução para o meu amigo, para a tristeza do meu amigo é o quê? Eu emprestar dinheiro para ele ou eu dar dinheiro para ele, certo? Notem, se eu arranjar uma namorada para ele, não vai adiantar nada, porque, em suma, ele está triste porque está sem dinheiro. De repente, ele está feliz no amor. Tá entendendo? Então, assim, você precisa conhecer a causa que você está atacando para poder propor uma solução que funcione. Da mesma forma, se a gente vira uma solução entre os textos motivadores, a gente já se liga numa causa possível que ela está atacando. E qual a causa aqui que ele menciona? Ele fala, no segundo parágrafo, de alunos não tradicionais, alunos, às vezes, mais velhos, que tiveram que sair da escola que, por trabalho ou outros motivos, e que agora querem retornar, mas não se sentem confortáveis, né, no ambiente escolar, estudando, né, na mesma sala com a garotada e tal. É um cara mais velho, que já tem outra cabeça, que trabalha, aí fica lá com os garotos de zoeira, tal, não sei o quê, o cara se sente incomodado nesse ambiente. De repente, o ensino tradicional é perfeito para esse tipo de estudante, certo? Porque ele pode ficar lá sozinho na casa dele, não tem lá os guris enchendo o saco, não é isso? Mas notem, esse tipo de análise dos textos motivadores ajuda vocês também a perceber analogias, ou seja, outros grupos que o EAD pode beneficiar. Então, quem a gente pode pensar? Gente que mora longe da escola, gente que mora em áreas rurais, que tem que pegar uma condução complicada para ir para a escola. Se essas escolas passarem a adotar um ensino à distância, elas vão facilitar a vida de um monte de gente que vai poder passar a assistir, de repente, aulas que antes não estavam podendo assistir, certo? Então, vocês percebam como essa proposta de intervenção, essa solução EAD, abrange várias causas possíveis, causas essas que a gente vai poder tratar na nossa redação. Vamos para o texto 2 agora. Texto 2. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, havia 11,3 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de idade. Se todos residissem na mesma cidade, este lugar só seria menos populoso que São Paulo. A capital paulista tem população estimada de 12,2 milhões. A taxa do chamado analfabetismo absoluto no Brasil é de 6,8%. Como ocorre com os dados internacionais, o analfabetismo não atinge a todos da mesma forma. Na análise por cor ou raça em 2018, 3,9% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetos, percentual que se eleva para 9,1% entre pessoas de cor preta ou parda. No grupo etário 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo das pessoas de cor branca alcança 10,3%, e entre as pessoas pretas ou pardas amplia-se para 27,5%, descreve nota do IBGE. Gente, a qual dos elementos essenciais esse nosso texto agora aqui está se referindo? Ao problema, ao bem que a gente quer atingir, a uma causa do problema ou uma solução? Evidentemente, ele está tratando do problema. É um texto motivador em que ele descreve o problema para a gente. Ele fala lá quantas pessoas com 15 anos ou mais de idade, né, em 2018 são analfabetas no Brasil. Ele fala isso no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele dá a taxa percentual de brasileiros, né, que estão na faixa do analfabetismo absoluto, mas ele ainda desdobra esses números por raça, por faixa etária também. Ele, né, faz uma pequena análise aí no segundo parágrafo. Ou seja, ele está esmiuçando o problema para a gente. Notem, eu comentei lá quando eu estava falando dos elementos essenciais que o elemento problema a gente vai tratar principalmente no primeiro parágrafo. Então, notem que essas estatísticas que ele está dando aqui nesse texto e que são repertórios que vocês podem utilizar na redação de vocês, né? Isso aqui vai ficar aqui, né? Esses textos aqui que eu estou vendo com vocês. Em suma, depois tem o nosso grupo do Telegram, eu tenho um grupo lá no Telegram, o link para ele está aqui embaixo. Vou colocar esses textos todos lá, isso tudo é repertório para vocês. Quero só chamar a atenção para isso, que esse repertório, essas estatísticas que ele menciona no texto, são repertórios que tratam do problema. Então, portanto, são repertórios
ótimos, excelentes, não para qualquer lugar na redação, mas para o primeiro parágrafo da redação. A gente vai ver isso melhor na próxima aula dessa série aqui. Texto 3, vamos analisar? Nos Estados Unidos, elas ficaram conhecidas como Reading Wars, guerras de alfabetização. Foi uma disputa encarniçada e com fortes tintas ideológicas que chegou a ser comparada à polêmica em torno do aborto. De um lado, estavam os defensores dos métodos fônicos, que enfatizam a necessidade de ensinar a criança a associar grafemas, letras e a fonemas, sons. Do outro, perfilavam-se os construtivistas, para quem o aprendizado da leitura deve ser um ato tão natural quanto possível a ser exercido com textos originais e não com obras artificiais como cartilhas. No Brasil, a controvérsia agora caminha para decidir-se sem traumas maiores, com os métodos fônicos ganhando espaço pelas bordas do sistema. Os construtivistas não gostam muito, mas a questão dos métodos vem se resolvendo de forma pouco explícita, declarou à Folha o ministro da Educação, Fernando Haddad. Na mesma toada vai o professor de Psicologia da USP, Fernando Capovilla. Sem muito alarde, as coisas estão mudando, e é bom que seja assim. A ciência demonstrou que o fônico é mais eficaz, especialmente para os mais pobres. Gente, o que ele está analisando nesse texto motivador? Ele está analisando uma disputa entre duas escolas de pensamento em pedagogia que defendem métodos diferentes de alfabetização. Um método fônico de um lado e o método construtivista de outro, certo? E ele está, na análise que ele faz, né, principalmente no segundo parágrafo, ele mostra que os especialistas no Brasil estão chegando à conclusão que o fônico é melhor, ou seja, a gente tem ainda uma grande quantidade de escolas e professores que usam o método construtivista, um método que, segundo vários profissionais aí, como esse professor citado da USP, é um método que não funciona tão bem. Então, gente, a qual elemento esse texto motivador está fazendo referência? Ao nosso problema, analfabetismo, a uma causa do problema, ao bem que a gente quer obter, ou uma solução? Ele está tratando aqui, gente, obviamente, de uma causa, ou seja, um método que é usado, né, gente? Não adianta a gente falar só da criança, dos problemas da criança. Ah, mas ele tem que trabalhar, saiu da escola, mora longe da escola. Tá, legal. Isso daí são causas que se referem à criança, mas existem causas também que se referem à escola, aos métodos utilizados. Será que todo método é bom? Será que todo professor é bom? A gente sabe que não, né, gente? A gente tem as nossas preferências, aqueles professores com os quais a gente entende tudo, a gente passa a entender até física, né? Química, né? E tem aqueles outros que não adianta, né? Então, aqui, esse texto está colocando isso em relevo, que existem métodos e métodos, tá? E se a gente utilizar um método errado, realmente mais crianças não vão conseguir aprender a ler e a escrever. Então, ele está tratando de uma causa pedagógica. Vamos, finalmente, para o último texto, que, como acontece muito no Enem, aqui eu coloquei não um texto, né, exatamente, mas um gráfico. Tá? E aqui já fica um macete para vocês, meus alunos já conhecem. Toda vez que vocês virem um gráfico desse tipo, com um quadro, né, uma tabela com estatísticas, isso quase sempre está se referindo ao problema. Ou seja, e é exatamente o que ele faz. Olha lá. Ele está desdobrando, olha lá, as taxas de analfabetismo pelo ano 2016, 2017, 2018, né? Mostrando a faixa etária, pessoas com 60 anos ou mais, taxa de analfabetismo nessa faixa etária, quanto era em 2016, quanto ficou em 2017, assim por diante, né? Nível de instrução das pessoas, né? O quanto de escola elas concluíram no quadrinho do meio, e embaixo, olha lá, uma análise feita por região brasileira, ou seja, é um quadro em que ele está pegando o problema e esmiuçando o problema de diversas maneiras, mostrando faixa etária, poderia, de repente, ter mostrado por sexo, homem, mulher, está entendendo? Analfabetismo entre os homens, entre as mulheres, está mostrando por região, ou seja, ele está fazendo uma análise completa que permite a gente enxergar o problema em todas as suas dimensões, tá? Isso, gente, foi o último texto motivador, né? Como o Enem, a gente analisa sempre 4 textos motivadores. Lembrando aqui, né, que você
né, deve evitar, né, fazer tua redação. Você pode sempre usar alguma informação dos textos motivadores, mas você deve evitar, né, só usar dados dos textos motivadores. É importante que você traga os seus dados, tá? Como aqui, né, isso aqui é um simulado, né, uma simulação, vocês fiquem à vontade para usar esses dados que eu estou trazendo aqui, lembrando que o PDF aqui com todos esses textos e depois com a redação completa, eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram, cuja participação é gratuita. Fiquem à vontade, tá? Eu deixo aqui o link para ele aqui embaixo e peço para vocês só um favor, que no grupo do Telegram, tá? Vocês recebem material meu toda semana, para vocês poderem falar comigo, para poder tirar uma dúvida sobre essa aula aqui, que eu sei que foi densa, só aqui nos comentários. Então, aqui, não deixem de comentar aqui embaixo, tá? Colocar a dúvida de vocês, que é aqui que eu vou poder responder e aclarar esse tema e o método sobre o qual a gente comentou, tá? Gente, esse foi o primeiro vídeo. Lembrando que no próximo vídeo eu vou dar o plano da redação aqui do analfabetismo. Até o próximo, pessoal.